Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, estamos no tempo pascal, neste tempo de alegria do Cristo ressuscitado, que dá o testemunho da vida para nós. E nós acompanhamos cada domingo nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, aparecendo algumas testemunhas. Começa aparecendo a um grupo de mulheres, depois aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos de Emaús, aparece a Tomé, aparece a Pedro. E justamente para mostrar que ele está vivo. E o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa, ele vai meio que na contramão daquilo que nós estamos ouvindo ao longo desse tempo pascal. Porque neste domingo nós voltamos lá na quinta-feira santa, na noite da última ceia. Por quê? Porque nós precisamos aprender de Jesus duas atitudes importantes que é apresentada no Evangelho de hoje para nós sermos discípulos de Jesus. No domingo passado, nós éramos questionados se nós somos ovelhas do redil de Jesus Cristo. Hoje, ao pensar nas duas dimensões que nosso Senhor apresenta no Evangelho, nós vamos refletir e pensar se nós somos discípulos de Jesus Cristo. O primeiro ponto que o Evangelho traz para nós é em torno da palavra glorificar. Se nós prestamos atenção, no Evangelho aparece 5 vezes a palavra glorificado, glorificarei. E justamente é esta a primeira atitude que nós temos que entender e aprender. A palavra glória, ou glorificado, no hebraico, significa dar peso. E aí, nós então, quando rezamos o Pai Nosso, rezamos: santificado seja o vosso nome. Mas por que santificar o nome de Deus, se Deus já é santo? Se Ele tem a plenitude da santidade. E na verdade, nós, por aquilo que Jesus nos fala, e aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, nós somos então chamados a dar peso às obras de Deus. E dar peso às obras de Deus não é falar que elas são boas, não é falar que elas são corretas, mas é nós
praticarmos e vivermos as obras de Deus. Dar o peso às obras de Deus é nós aderirmos às obras de Deus para a nossa vida. E aí, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, nós vamos glorificar o Senhor. Nós vamos dar peso àquilo que foi a presença de Jesus Cristo no meio de nós. O segundo ponto que aparece no Evangelho é Jesus falando sobre o amor. Todas as pessoas, algumas pessoas, melhor dizendo, quando vão morrer, fazem testamento. E nesse testamento, escreve lá as suas vontades, os seus últimos desejos, para que possa ser realizado pós-morte, e escreve para quem vai os bens, escreve para quem vai dividir os bens nesse testamento. E hoje, nessa segunda parte do Evangelho, Jesus deixa para os apóstolos e para nós o seu testamento. Testamento que não deixa nenhum bem material, mas deixa para nós a sua graça de nós vivermos em plenitude o amor de Deus. E Jesus, no seu testamento, diz assim para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não sei se vocês se recordam, mas teve uma das homilias que uma vez eu falei para vocês que existem 3 formas de nós falarmos a palavra amor no grego. A primeira delas é a palavra eros, que significa o amor carnal, o amor que busca o prazer, o amor que se satisfaz com a relação carnal. A segunda forma de dizer amor em grego é filia, que é o amor por interesse, ou seja, eu amo alguém que possa oferecer alguma coisa em troca desse amor. E a terceira forma de dizer a palavra amor é ágape, que é o amor gratuito, o amor que não espera nada em troca, o amor doação. Ou seja, o amor que Deus tem por cada um de nós. E quando nosso Senhor diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nosso Senhor está falando para nós amarmos as pessoas de forma gratuita, sem esperar nada em troca, sem querer que os outros façam as coisas por nós. E o amor ágape é nós olharmos para Jesus Cristo crucificado e vivermos esse amor da mesma forma que o Senhor viveu por nós. Ele deu a sua vida por nós, sem esperar nada em troca de nós. E nós precisamos, com o nosso próximo, com o nosso Senhor, fazer a mesma coisa, dar a nossa vida gratuitamente, entregar todo o nosso ser gratuitamente. E é uma forma de amar desafiadora. Não vou dizer que é difícil, mas ela é desafiadora, porque nos desafia a sair da nossa zona de conforto, nos desafia de sair do comodismo, nos desafia a transformar toda a nossa vida para que nós realmente saibamos amar de forma verdadeira. E aí, amar como Jesus nos amou, faz nós amar o nosso próximo como Jesus amou, vai fazer nós olharmos algumas atitudes de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de hoje começa dizendo que Judas saiu do cenáculo
O que Judas foi fazer? Foi trair Jesus, foi entregar Jesus para ser crucificado. Pouco mais adiante, Pedro é questionado se estava junto com Jesus, se era discípulo dele, e Pedro nega 3 vezes que é discípulo de Cristo. Os demais apóstolos fugiram todos de Pedro. Tudo isso, humanamente falando, daria motivo para Jesus ter raiva e amaldiçoar todos os seus apóstolos pela forma como eles se comportaram. Jesus poderia amaldiçoar Judas, poderia falar para Pedro: olha, você não tem mais o primado da igreja, porque você me negou. Poderia acabar com a vida de todos os outros apóstolos, mas não. E aí, a maior prova de amor se dá, principalmente quando Jesus está lá crucificado, no alto da cruz, as pessoas zombando dele, e ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus poderia muito bem, como Deus, ele poderia descer da cruz, usar todo o seu poder e sua glória, e acabar com a vida de todo mundo ali. Poderia mudar a situação que estava acontecendo ali, mas não. Ele se entregou por nós livremente e por amor. E se ele fez isso na liberdade e por amor, não tem por que abandonar a missão que lhe foi confiada. Não tem por que fugir daquilo que o Pai pediu que ele fizesse. Por isso que olhar para Jesus crucificado nos faz entender e viver o que é o amor ágape. E talvez a gente possa dizer assim: mas Jesus consegue porque ele é Deus. Eu não consigo, ou eu não tenho sangue de barata. Bom, primeiro que barata não tem sangue, né, gente? Se você pisar, vai sair uma gosma lá branca, mas não é sangue aquilo lá. Então, quando nós falamos eu consigo viver o amor ágape, o que está decidido para nós? Um apartamentinho lá no inferno, com ar-condicionado, ajeitado lá um aquecedor lá 360 graus, esperando cada um de nós. Porque quando nós falamos eu não consigo, nós estamos não querendo mudar a situação. E dentro da nossa vida, nós sabemos, tem provação, tem dificuldade. Dentro da nossa casa, nós vamos passar nervoso. No nosso local de trabalho, na nossa comunidade, em todo quanto é lugar, nós vamos passar nervoso e muitas vezes nós vamos perder a paciência. Mas aí nós temos que lembrar: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria quando está diante de uma situação assim? E lembrar também: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nem nós sabemos o que nós fazemos. Nós também precisamos do perdão de Deus, porque nem nós sabemos o que nós fazemos. Porque quantas vezes nós somos grossos com os outros, quantas vezes nós somos maldosos com as pessoas. Ou seja, se eu quero viver o amor ágape, eu também preciso receber. E o amor ágape nos leva a viver a dimensão: eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. É nessa realidade que nós vamos aprender a amar. Como eu disse a vocês no início, é desafiador. E aí nós temos que pensar: estou preparado para assumir esse desafio? Quero assumir esse desafio de amar e viver a bondade, a paciência, como nosso Senhor viveu?
com o meu próximo, com aquele que caminha comigo todos os dias. E aí, Paulo e Barnabé, na leitura primeira de hoje, nos Atos dos Apóstolos, nos fala que é preciso passar pelo sofrimento para assim nós alcançarmos o reino dos céus. Ou seja, tudo aquilo que vai nos tirando do sério, tudo aquilo que vai testando a nossa paciência, tudo aquilo que vai sendo motivo para nós amarmos mais, tem uma causa única, para nós alcançarmos o reino dos céus, para nós estarmos nos céus. E São João, a leitura segunda, completa: passará este céu, esta terra, e virá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. E isso que São João descreve para nós é a vida eterna. Olha como o amor nos leva a vivermos plenamente na eternidade. E aí nós voltamos lá na última frasezinha do Evangelho, quando Jesus nos diz assim: amar uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Será que eu e cada um de nós que aqui estamos somos discípulos de Cristo? Pela via do amor? É outra dimensão que nós temos que pensar. Estamos meditando se somos ovelhas de Cristo pela conhecer, pelo escutar e seguir. Obrigado. Ó, tá afiado, hein? Eu esqueci, não, só fiz isso para ver se vocês estavam antenados. Mentira. Então vamos lá. Pelo escutar, conhecer e seguir, nós nos tornamos ovelha de Cristo. E aí, vivendo o amor ágape, nós nos tornamos então discípulos do Senhor. A pergunta que o Senhor nos faz hoje: você aceita esse desafio? Se sim, vamos começar a nos converter e mudar a nossa vida para vivermos em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, o amor ágape, o amor de nosso Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs,